Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. História belíssima, porque vai envolver o amor na sua essência principal. O amor que a gente vai chamar de amor sublime. Tá preparada? Ajude o nosso canal. Mande a sua contribuição. Abaixo do vídeo você encontrará um coração e dentro dele um cifrão. Ajuda feita por amor, com o coração. Então prepare o coração, porque a história de hoje é linda. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu jamais poderia imaginar que, devido a uma simples briga com uma colega de escola, eu acabaria descobrindo coisas sobre a minha vida que eu jamais nem ao menos poderia sonhar. Eu me chamo Tatiane e quando eu tinha de 11 para 12 anos de idade, na escola onde eu estudava, as tias serviam a merenda na hora do intervalo. Tão gostosa. A merenda variava muito, às vezes era sopa, uma sopa feita de fubá, com folhas de couve grande no meio, era gostoso. E aí, na hora da merenda, elas ordenavam que nós formássemos fila. Nós entrávamos em fila para que cada um esperasse o seu momento de ser servido. Eu estava na fila, aguardando a minha vez de ser servida, quando de repente eu fui empurrada com força. As minhas pernas bateram sobre um garoto. Eu vou explicar direitinho que brincadeira é essa. E eu caí, mas eu caí com muita força. O empurrão foi tão forte que eu acabei caindo e bati com a minha cabeça no chão. Mas aquilo foi motivo de grande gargalhada da fila inteirinha que estava se preparando para comer a merenda. Eu vou explicar que tipo de brincadeira era essa. Um menino vinha e se agachava atrás da vítima. A vítima, eu no caso. Então ele se agachava. Ele ficava assim de quatro e de costas, as costas dele praticamente tocando as minhas pernas. Aí vinha uma pessoa de frente e me empurrava. Quando ela me empurrava, óbvio, as minhas pernas batiam naquele corpo que estava agachado e eu caía. E foi exatamente esse o truque, o golpe, a brincadeira feita por um menino e uma menina. O que se agachou e a menina que empurrou. E eu bati com a cabeça no chão. Mas não teve um aluno que não desse risada. Daqueles que estavam na fila, todo mundo gargalhando. Vocês imaginem o que é isso. Todos começaram a tirar um sarro da minha cara. E quando eu tive condição de me levantar, eu estava com tanta raiva, mas com tanta raiva, que eu primeiro olhei para o menino que tinha agachado, mas ele, menino, bicho é esperto, ele correu, e até porque menino, você sabe, para uma menina encarar é mais difícil, ele havia corrido. Mas quando eu vi que a menina que havia me empurrado, ela zombava de mim, eu fechei, sabe, a minha mãozinha e eu dei um soco bem forte na cara daquela menina que tinha me empurrado. E bastou isso para se formar uma grande confusão a partir dali, mas uma grande confusão mesmo, porque
eu bati com força na menina, eu tava com raiva. E aí, dali pra frente, tapas, arranhões, puxões de cabelo, mordidas naquela briga. A molecada do colégio estava adorando a briga. E se não fossem as tias da merenda nos separarem, olha, era provável até de uma das duas ter ido parar até no pronto-socorro da escola. Aliás, ela deu uma passadinha pelo pronto-socorro da escola, porque nós ficamos bastante feridas, sabe? Eu, por ter batido a cabeça no chão, e ela, porque eu soquei a cara dela e unhei bastante a cara dela. Resultado, acabamos sendo levadas para a diretoria da escola. E lá nós levamos uma dura danada da diretora. E ameaçou a diretora. Se caso aquilo voltasse a acontecer, nós seríamos suspensas. Nós duas teríamos 3 dias de gancho. 3 dias de suspensão na escola. Eu fiquei revoltada com aquilo. Porque eu considerava que eu não tinha feito nada de errado. Quer dizer, eu estava levando uma dura da direção, da diretoria da escola, mas eu, na minha opinião, eu era vítima. Quer dizer, gente, leve em conta que eu tinha de 11 para 12 anos. Eu fui embora naquele dia morrendo de raiva daquela menina. A minha vontade era de pegá-la pelo pescoço, mas eu resolvi, sabe, criança é assim, passou aquela raiva, eu resolvi colocar uma pedra sobre o assunto, porque os meus pais sempre foram muito rígidos na educação para comigo e eles não admitiam que eu tirasse nota baixa. Isso eles não queriam. E não admitiam também que eu levasse advertência. Isso eles não queriam. E não admitiam também que eu arrumasse confusão. Isso eles não queriam. E agora eu estava encrencada porque eu tinha feito tudo isso. Felizmente, de cara, não veio a tal da suspensão. Senão eu estaria, de fato, perdido com os meus pais. Mas a coisa não acabou aí, não. No dia seguinte, assim que eu cheguei no colégio, eis que a menina com a qual eu tinha brigado, ela estava parada no muro, no lado externo, do lado de fora da escola, junto com uma senhora que era a mãe dela. Eu, quando vi, fiquei meio ressabiada. Mas pensei comigo, vou passar batido. Então eu fiz de conta que eu nem tinha visto as duas. Passei, mas eis então que a mãe da menina começou a falar. Peraí, quer dizer que foi você que fez isso aqui com a minha filha? E ela mostrava as unhadas que eu tinha dado na cara da filha dela. E havia um roxo perto do olho direito da menina, porque eu tinha socado a cara da menina. Quer dizer que foi você que fez isso aqui com a minha filha? Você viu os ferimentos que você fez nela? Os machucados que você fez nela? Agora com o menino que na verdade foi ele que te derrubou, você não fez nada não, né? Esperta você, né? O menino que botou você no chão, com esse você não fez nada. Mas você veio pra cima de quem, né? De quem era mais fácil. Você veio pra cima da minha menina, porque ela é mais nova que você. A minha filha só tem 10 anos, como se fosse uma grande diferença. Eu tinha de 11 e caminhando para 12. Quer dizer, pra cima da minha filha você veio, do menino você nem se importou. E irritada que eu fiquei, eu já fui dizendo que tinha sido a filha dela que me empurrou. Se o menino tinha culpa, e ele realmente tinha, ele só ficou de cócoras, ele só ficou lá agachado para que eu tropeçasse em cima dele. Mas quem me empurrou tinha sido a filha dela. Mas aquela mulher, a mãe daquela menina, estava muito nervosa. E ela começou a falar um monte de besteira para mim. Sabe por que você fez isso? Eu vou falar. Porque você gosta de confusão, tá? Tá no teu sangue. A confusão tá no teu sangue.
Isso que dá, né? Isso que dá. Eu não estava, até aí, não estava entendendo nada. E você sabe, foram chegando pessoas da escola, que quando acontece alguma coisa na frente da escola é assim, os curiosos vão se aproximando. Aquela mãe xingando-me, acabando comigo, brava comigo, foi juntando gente. Mas agora eu entendo, sim, porque você fez isso com a minha menina. Tá no teu sangue. A confusão mora em você, tá no teu sangue. Você, sendo filha de quem você é, só poderia dar nisso. Você é FDP. Mas ela falou com a boca bem cheia. Só não posso reproduzir aqui. Mas obviamente que vocês, inteligentes como são, estão deduzindo. Mas a tua mãe é de um P bem grande. Mas bem grande. É um P-U-T-A. Mas bem grande assim o P, sabe? Tua mãe é. Eu não entendi o que aquela mulher estava falando para mim. Mas eu me lembro que eu fui retrucando. Pois fique sabendo, a senhora, que a minha mãe não é nada disso. E o meu pai também é gente muito boa, tá? Eles sempre me deram uma ótima educação. Muito diferente da educação que a senhora tá dando para sua filha. Foi o que eu respondi na hora. Mas aquela mulher continuou a falar. Ah, você pensa que você tem pai, que você tem mãe? Saiba o seguinte, a dona Iraci e o seu João, esses são gente boa. Mas nunca foram os seus pais de verdade, tá? Você é filha de uma PUTA. Você é FDP. Seu pai, eu não sei. Seu pai, ninguém conhece. Mas eu tenho até dó da dona Iraci e seu João, que te pegaram pra criar. Olha a bisca que eles estão criando. Você não vale nada, menina. Nessa hora, aquela multidão de crianças se formou ao meu redor e ao redor daquela senhora. Logo depois veio uma professora e a professora se fez acompanhar da diretora e tiraram aquela senhora de perto de mim, dizendo que ela não tinha o direito de me agredir daquele jeito com aquelas palavras. Não houve agressão física, mas houve uma agressão verbal muito forte, muito intensa. E foi naquele exato momento que eu descobri que tudo o que ela havia dito tinha um fundo de verdade. Eu realmente era uma criança adotada. E quem eu achava que eram os meus pais verdadeiros, na verdade eram meus pais adotivos. Fiquei muito revoltada com isso, muito revoltada e envergonhada daquelas crianças da escola. Fui para minha casa e assim que eu cheguei lá em casa, eu pedi, mãe, mãe, ela falou isso, mãe, ela falou aquilo, eu quero saber a verdade, mãe. A minha mãe é isso que ela falou, não é a senhora? Não é a senhora que é minha mãe? A minha mãe, a dona Iraci, ela ainda tentou me convencer que aquilo tudo era uma mentira daquela mulher. Mas sabe, teve um momento que não houve mais jeito. Paulinho, boa pessoa, meu amigo. Eu já tinha descoberto tudo. Então, como eu tinha descoberto tudo e estava difícil da minha mãe explicar aquela situação, ela resolveu me contar a verdade. Ela me contou que, de fato, eu era uma filha adotada. Mãe, mas como se deu isso? E por que a senhora não me contou? Eu estava esperando o momento ideal para contar. Eu nunca poderia imaginar que fosse acontecer isso na escola.
Isso nunca nem passou pela minha cabeça. Ô mãe, me conta. Como é que foi, mãe? Mamãe me contou que um dia ela estava em casa e veio uma senhora trazendo uma outra. Essa outra era exatamente a minha mãe. Ela estava com um bebê no colo. E essa senhora, nesse dia, estava até embriagada, estava até com dificuldade para conseguir ficar segurando o bebê de pé. Tanto que a minha mãe, vendo a situação difícil dela se equilibrar com aquele nenê de pé, a minha mãe pediu para segurar o bebê, que era eu, no colo dela. E aí ela, mesmo estando assim embriagada, ela conseguiu falar com a minha mãe. Ela não tinha a menor condição de ficar comigo, que eu havia nascido, tinha 20 dias, e ela era prostituta. E ela não tinha a menor condição de me criar, ficar comigo. Mas que ela tinha certeza absoluta que se a mamãe me aceitasse, eu estaria sendo entregue em excelentes mãos. Que aquela mulher que estava com ela tinha uma mulher com ela. Que aquela mulher que estava com ela que indicou a minha mãe. Que a minha mãe era casada com o seu João e eles não tinham filhos. E a minha mãe tinha loucura para ser mãe. Então ela estava me oferecendo em adoção. A minha mãe ficou bastante penalizada e se apaixonou, me segurando no colo. Se apaixonou porque a minha mãe disse que eu a escolhi porque eu fiz xixi no colo dela. A mamãe entendeu aquilo como um sinal. No momento que eu fiz o xixi, falou: deixa então a menina aqui, eu vou conversar com meu marido e depois a gente vai ver isso na justiça direitinho. A mulher agradeceu a minha mãe e ficou de voltar. No entanto, desapareceu. Nunca mais apareceu aquela mulher. A mamãe viu que, inclusive, quando ela saiu, ela chegou a tropeçar nos próprios pés. Estava embriagada. Foi embora. E aquela senhora que a conduziu até a casa da mamãe tomou outro rumo. Aquela senhora que levou a minha mãe biológica até a casa da minha mãe era justamente a mulher. Olha só o que é a vida, gente. Aquela senhora é justamente a mulher, mãe da menina com quem eu briguei na escola. E foi justamente ela que disse aquelas barbaridades para mim. Nossa, quando eu tomei conhecimento dessa história, realmente não foi fácil para mim. Mas a minha mãe adotiva, juntamente com meu pai, o seu João, fizeram correr toda a documentação e me adotaram com tudo correto, tudo certinho. Mas eu era de fato uma filha adotiva. Mas, gente, não foi a melhor maneira de eu ficar sabendo disso. Então eu fiquei muito chocada. A dona Iraci e o seu João ficaram com a minha guarda, do ponto de vista documental, tudo correto. E o mais importante, eles eram muito amorosos comigo. A minha mãe Iraci, o meu pai, o seu João, pessoas boníssimas para comigo. Então, sabe, foi um choque, porque para mim eles eram os meus pais. Tanto é que tinha gente que dizia que eu era muito parecida com o seu João. Nós tínhamos, vocês acreditam que nós tínhamos até semelhança física? Eu e o seu João, as pessoas diziam: nossa, você é a cara do teu pai. Então eu tinha comigo a certeza absoluta, a mais sincera do mundo, de que eu era a filha da dona Iraci e do seu João. Não teve como eu não ficar chocada com aquela história toda. De uma hora para outra, eu descubro que aquelas pessoas que me criavam
e que me davam tanto carinho, que me davam tanto amor, que me cobriam de atenção, eles não eram meus pais verdadeiros. Eu descobri que a minha mãe era uma prostituta, e confirmado pela minha mãe, na qual eu confiava, Dona Iraci, que ela me entregou para ela estando quase que caindo de bêbada. Meu pai, então, ninguém sonhava quem pudesse ser. Diante disso tudo, eu me entristeci demais, Paulinho. É claro, eu não queria que fosse assim. Foi uma descoberta muito dura para mim, ainda mais na idade que eu estava, chegando aos 12 anos. Porém, por outro lado, toda aquela história fez com que o amor que eu sentisse pelos meus pais que me criavam até ali, aquele amor não diminuiu, não. Aquela admiração não diminuiu, não. Continuava realmente muito forte. Eu sei que neste momento da minha história, de repente existem tantas outras pessoas que já passaram ou que ainda passam pelo mesmo problema que eu estava passando naquele instante, e essas pessoas, elas se revoltam contra os pais adotivos, algumas até chegam a pensar numa fuga, fugir de casa, outras até conseguem fugir, se perdem pela vida, mas não foi o meu caso. Eu não. Eu apenas fiquei assim, chocada, fiquei chateada por não saber, porque até aquele momento eu não conhecia a minha verdadeira história, mas a minha gratidão era grande por eles terem me adotado. Porque, afinal de contas, eu fui acolhida num lar, me dando uma vida digna, uma vida que eu queria honrar. Meu pai João e a minha mãe Iraci. Eu sempre os amei. Desde o primeiro instante eu os amei. Não era aquilo que iria mudar o meu amor, mas, sabe, descobri a história desse jeito. Não teve como não me deixar chocada. Eu fiquei com um trauma disso tudo. E foi exatamente devido a esse trauma que eu fiquei que a minha vida mudou bastante a partir desse dia. Eu continuava amando a minha mãe, amando o meu pai, mas e a pergunta que não queria calar? Quem era minha mãe? Eu sei que tem gente agora falando, puxa, deixa isso pra lá, né? Deixa isso pra lá, você já tá sabendo que não era uma boa pessoa. Era uma pessoa que menosprezou você, que entregou você em adoção. Talvez a pessoa esteja coberta de razão. Mas como é que você vai convencer, especialmente o coração de uma menina que tinha aquela idade que eu tinha, 11 para 12 anos, como é que você vai convencer? Mas como eu disse a vocês, a mãe daquela menina com quem eu havia brigado, ela devia saber alguma coisa a mais da minha mãe. Obviamente que sim. A minha mãe, à época de todos esses fatos, sabia disso. Mas não queria, obviamente, que investigar qual era o temor. E é um temor natural também. Qual era o temor da minha mãe, Dona Iraci, e do meu pai, o seu João? De irem atrás dessa pessoa e, de repente, essa senhora, ela poderia se arrepender e me querer de volta. E, em hipótese alguma, eles queriam me perder. Se bem que, do ponto de vista documental, eu era a filha deles. Mas a minha mãe ficou com cisma. Então, tudo isso, o que eu relatei aqui, que aquela mulher que acabou me entregando a história da forma como foi entregue, ela tinha conhecimento da minha mãe para me entregar em adoção na casa de Dona Iraci e seu João. Essa história eu não fiquei sabendo naquele momento. Então, o tempo seguiu. A mulher
ficou de ter voltado, mas nunca mais apareceu. E assim eu fui levando a minha vida. Até que 4 anos mais se passaram e eu fiz uma festa de 15 anos. Vocês acreditam que a primeira pessoa para quem eu mandei o convite da minha festa de 15 anos foi aquela menina com quem eu havia brigado na escola? Aquela que eu dei um soco e eu unhei a cara dela e a mãe dela ficou muito revoltada contra mim. Sim, porque eu não disse ainda, mas direi agora. Na minha volta ao colégio, aquela menina, uma certa ocasião, ela veio, me pediu perdão por tudo o que aconteceu, que ela muito se arrependia, ela reconhecia que ela era culpada. Foi ela que combinou com o menino para o menino se agachar atrás de mim para ela me empurrar. Então ela me pediu perdão, eu a perdoei e nós nos tornamos grandes amigas a partir dali. A mãe dela, juntamente com a professora, me pediu desculpas por tudo que aconteceu e eu, com meu coraçãozinho de criança, perdoei. Então nós passamos a ter uma amizade muito bonita, eu e aquela menina, que agora eu vou revelar o nome da menina para vocês. Amanda era o nome da menina. E o nome da mãe dela, eu vou revelar também a partir de agora, Dona Iris. A mãe Dona Iris, mãe da Amanda. A Dona Iris também, através da professora, da diretora, acabou me pedindo perdão e nós acabamos tendo esse perdão mútuo, vamos dizer assim. E eu passei a ter uma amizade muito bonita com a Amanda e com a Dona Iris. Então, quando eu fiz 15 anos, a primeira menina que eu convidei para minha festa de 15 anos, que aliás foi uma festa muito bonita, foi justamente ela, a Amanda. E a Amanda, ela não foi sozinha na festa de aniversário. Ela levou consigo a mãe. A Dona Iris foi com ela. E veja o que é a vida e o destino. A festa se transcorreu da melhor maneira possível. Muitos convidados, a festa linda, organizada pela minha mãezinha, Dona Iraci, o meu pai, o seu João. Mas, no finalzinho da festa, eu estava me despedindo já dos últimos convidados. A Amanda estava ainda na festa. E eu me lembro que eu estava me despedindo de uma menina e a mãe dela estava conversando com uma outra pessoa. Eu digo a mãe da Amanda. A Dona Iris estava conversando com uma outra pessoa e não percebeu a minha presença. E eu escutei exatamente quando ela disse: a Luísa está muito bonita, tá linda. A mãe dela era assim, sabe? Linda como ela. Ela tá a cara da mãe. A cara da mãe. Pronto. Isso deu um clique no meu coração de novo. E aí é que eu vou associar a briga, a vida lá atrás, quando eu tinha 11 anos, com as palavras dela agora na minha festa de 15. Ela não apenas dissera o que dissera porque ela ouviu falar, mas ela tinha conhecimento da minha mãe. E agora sim, vocês vão entender exatamente que tipo de ligação tinha esta senhora com a minha mãe biológica. Preparem o coração, porque eu acho que a minha história começa a partir de agora. Ouça no 2º capítulo da minha história e preparem, porque vocês vão se surpreender tanto quanto eu me surpreendi. Tá gostando da minha história? Curta, dá o seu joinha, aproveita e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. Será muito importante.